A primeira cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa tá dando o que falar. Muita gente tá perdida sem entender direito quem são aquelas pessoas que apareceram naquele conselho gigantesco de Kangs, quem são todas aquelas variantes, será que todos eles vão aparecer nos filmes dos Vingadores? E aqueles três que nós tivemos mais ênfase, quem diabos são aqueles personagens? Isso e muito mais eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje, então fica até o final pra você entender tudo que rolou. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Tudo bem que esse terceiro filme do Homem-Formiga e a Vespa tá dividindo algumas opiniões dos fãs. Tem gente que tá amando o filme e gente que tá detestando. Mas uma coisa que esses dois grupos têm que concordar é que a primeira cena pós-créditos deixou todo mundo de queixo caído e ninguém tava imaginando que aquilo iria acontecer tão cedo. Que no caso foi, alerta para spoilers, o Conselho de Kang finalmente apareceu. Agora eles são canônicos no UCM. Mas o que diabos é o Conselho de Kang? Eles são poderosos? Eles têm um papel forte nos quadrinhos? É o que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje, pra você ficar mega antenado e entender tudo o que pode rolar nessa nova fase do universo cinematográfico Marvel. Mas antes disso eu preciso que você faça 3 coisinhas rapidinhos que vai me ajudar demais. Que no caso é você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não perde seu tempo, já faz logo essas 3 coisas e vamos que vamos conversar sobre essa primeira cena pós-créditos que explodiu cabeças. Logo quando os primeiros créditos acabam, nós vamos de encontro com 3 variantes do Kang, o Conquistador. O Ramatut, Immortus e um outro um pouco misterioso que muita gente não sabe quem que é. Inclusive estão rolando algumas teorias falando que ele pode ser uma versão do Kang adaptada para o CM, criada apenas para o CM. Que sim, pode realmente muito bem ser porque o visual dele tá completamente diferente. Mas tem umas pessoas que estão afirmando que aquele é o Centurião Escarlate, uma variante do Kang que em algumas histórias acaba sendo adaptado como um filho do próprio Kang, que no caso é uma cópia dele mesmo procurando a perfeição. Isso inclusive acontece na saga da dinastia Kang dos quadrinhos. O Centurião Escarlate acaba tendo uns problemas com o Kang, porque ele acaba se envolvendo um pouco mais assim acalentadamente com a Capitã Marvel. Outras pessoas vêm falando que aquela é uma versão redesenhada do Kang, chamada de Prime Kang, que foi adaptada para os cinemas, enfim. Mas eu pessoalmente acredito que aquele personagem é o Iron Lad, o Garoto de Ferro. Nossa, Joca, por que você pensa isso? O Garoto de Ferro é um super-herói, não sei o que, ele jamais teria se aliado aos Kangs. E é aí que você se engana. Em algumas histórias, esse Garoto de Ferro já sim se aliou aos Kang, como por exemplo durante a saga das incursões, onde o Capitão América acaba tendo mais viagens no tempo e na última viagem que ele faz, ele acaba encontrando com 3 variantes desse personagem, que no caso é o Kang o Conquistador, o Immortus e o próprio Garoto de Ferro, que inclusive acaba seduzindo o Steve Rogers para segui-lo, porque ele já conhecia ele, enfim. No entanto, o Garoto de Ferro também já fez parte de uma equipe que tá quase chegando no CM, que tá praticamente certo que vai chegar no CM, que são os Jovens Vingadores. Então ter uma variante do Kang junto dos heróis é com certeza uma coisa que eu vejo a Marvel fazendo. Ele até pode ser a peça-chave para eles conseguirem vencer essa batalha gigantesca que está por vir. Mas uma coisa em especial acabou chamando muita atenção, que foi uma das falas dessas 2 outras variantes do Kang, que eu já vou comentar sobre elas, que foi sobre esse personagem ter matado o Kang o Conquistador. Pelo menos foi isso que eu entendi, eu posso estar enganado. Mas caso isso realmente tenha sido falado por eles, caso eu não esteja enganado e realmente isso tenha acontecido, então eu cravo aqui pra vocês que aquele é o Garoto de Ferro. Porque algumas histórias do Kang, como por exemplo uma história de origem do Kang, uma das histórias mais atuais de origens do Kang, o Nathaniel Richards, que futuramente se tornaria o próprio Kang o Conquistador, acaba ficando com raiva do Kang, que acaba pegando ele lá no passado pra treinar, pra ensinar que ele não pode se apaixonar pelas outras pessoas, enfim, e depois ele mata todo mundo que o Nathaniel ama na frente dele, e o Nathaniel Richards acaba ficando muito pé da vida, e aí com essa tecnologia futurística do Kang que ele acaba roubando na história, ele consegue criar a armadura do Garoto de Ferro, e ele acaba jurando vingança
a sua outra variante maligna. Então o que acontece num dos encontros do Kang contra os Vingadores? O Iron Lad consegue sim matar o Kang, mas ele já não estava mais como persona de Iron Lad, ele já estava como Centurião Escarlate, passado o tempo como Centurião Escarlate, depois voltou a ser o Nathaniel Richards, estava começando a virar o Kang. Mas eu vejo muito bem a Marvel adaptando ele para ser realmente o Garoto de Ferro. Então eu cravo para vocês aqui, eu acredito que 99% de certeza que aquele é o Garoto de Ferro. Até pela própria voz que o Jonathan Majors estava fazendo, como alguém mais inocente, falando assim um pouco mais doce e tudo mais, coisa que acabou realmente chamando um pouco a minha atenção. As outras duas variantes não existe debate nenhum, porque um deles é o Ramatut, o que está vestido de faraó, que é uma versão do Kang que acaba viajando para o Egito Antigo e graças às suas tecnologias mega avançadas ele consegue sim dominar todo o Egito até a hora que ele é afugentado pelo Quarteto Fantástico. Ele até mesmo nessa época tem uma rixa contra o Apocalipse, que os dois estão disputando para ver quem que é o verdadeiro dono de todo o deserto e tudo mais, coisa que eu acharia muito legal de acontecer no CM, mas eu acho um pouquinho difícil. Mas já que eles apresentaram o Ramatut, por que eles não vão fazer isso, né? E o outro personagem é o Immortus, um cara que ficava juntamente dos Guardiões do Tempo, aqueles três mesmos que nós vimos lá na série do Loki. Porém, nas revistas em quadrinhos é tudo diferente, e até por isso que muita gente, inclusive eu, tava achando que aquele que permanece era o Immortus, até por conta das vestimentas, poderia ter sido muito bem adaptado, mas agora que ele apareceu na cena pós-créditos do novo filme do Homem-Formiga, a gente já dá pra cravar que ele é o Immortus pelo visual, pelo chapéu, não tem mais debate algum, e a gente meio que entende que ele é o líder de todos, até por ser um pouco mais experiente, aparentar ser um pouco mais experiente e tudo mais, e que ele realmente estava comandando as linhas do tempo, falando que o Kang, o Conquistador, estava ameaçando as coisas que eles estavam arrumando e tudo mais, e aparecem as linhas, os multiversos, enfim. E logo em seguida nós somos apresentados ao Conselho de Kangs. Nos quadrinhos, esse Conselho de Kangs acaba sendo liderado pelo Prime Kang, que acaba convencendo a todos, inclusive o Immortus, a acabar com todas as variantes chamadas Kang, para ele no final acabar soberano de tudo. Já nessa cena pós-créditos, nós podemos ver que o rumo vai ser um pouco diferente, com o próprio Immortus sendo o líder desse conselho e com todas essas variantes trabalhando em conjunto para um bem próprio. Mas eles acabam enxergando os Vingadores como possíveis ameaças, então a gente já tem uma prévia de um futuro conflito aí. Coisa que já começa a mexer um pouco aqui na minha cabeça, alguma coisa sussurrar aqui no meu ouvido, que o filme Dynastia Kang vai ter algo muito a ver com essas milhares de variantes que nós vimos. Quem sabe a Dynastia Kang seja um mundo controlado apenas por Kangs. Quem sabe eles se unam para dominar todos os multiversos. Aí a gente começa a viajar de um universo para o outro e tudo mais, lutando contra esses Kangs. Poderia ser algo maneiro, mas eu acho muito complicado do público entender, inclusive é muita viagem, mas é uma coisa que tá assim, em aberto. Mas com certeza essas três variantes que nós tivemos ênfase vão ter uma importância muito grande nos próximos filmes dessa fase 5. Quem sabe o Ramatut ser o vilão principal do filme do Quarteto Fantástico e o Immortus seja o principal vilão do filme Dynastia Kang. Coisa que eu acho que não vai rolar, porque eu acho que o Kang o Conquistador ainda vai voltar, mas esse é assunto para outro vídeo. Embora ainda tenha muita coisa para se debater sobre essas cenas pós-créditos, ainda tenha muita coisa para conversar, muito detalhe escondido que a gente não consegue pegar, tem que esperar sair a versão aqui pro streaming pra gente conseguir pegar todas as coisinhas. Nós finalmente conseguimos ver um norte do que pode acontecer no universo cinematográfico Marvel daqui pra frente. Mas agora eu quero saber qual a sua teoria sobre essa primeira cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Vocês acham que esse Conselho de Kang vai ter alguma importância grande nos futuros filmes dos Vingadores? Ou você acha que só foi algum tipo de fanservice, eles só vão ter uma pontinha aqui e outra ali e não vão ter um papel de peso? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber e o porquê também. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários também ideias para os tipos de vídeo que vocês gostariam de ver aqui. É isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Forte abraço em todos vocês e falou!